A graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, amados, a gente vamos trazer um estudo bíblico para você, que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 8. Ele diz assim, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé, ou procônsul. Glória a Deus, aleluia. O mais interessante, igreja, que automaticamente aqueles que cometiam tais atos de adivinações, de feitiçarias, esse povo ele era cortado do reino de Deus. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, aleluia, ao 11, diz assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme abominações daquelas nações. No verso 11 diz, nem cantador de encantamento, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Porque na lei de Deus, na lei dos profetas, todo encantador, todo feiticeiro, espírita, ele era cortado do reino de Deus. E essas pessoas, eles eram julgados naquele tempo com a morte. Aquelas pessoas pagavam o seu pecado com a sua própria vida, porque eles eram apedrejados. Como está escrito aqui no livro de Levítico, capítulo 20, louvado 7, capítulo 20, versículo 27, que diz assim, louvado seja o nome. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão com pedras, se apedrejarão o seu sangue e sobre eles. Louvado seja. Por quê? Para Deus, essas pessoas, igreja, louvado seja, eles não faziam diferença alguma, porque eram pessoas pecadores, pessoas diabólicas e satânicas, ao qual a todo momento e a todo instante, aleluia, essas pessoas, ela preparava um laço para destruir alguém, para destruir a sua família, para destruir a casa de um irmão, a casa do irmão, a casa do povo de Deus, até mesmo o ministério daqueles que Deus tinha levantado. Devido às tuas práticas, esse povo, louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel, tanto feiticeiro como encantadores, como mágicos, espíritas, eles eram apedrejados até sua morte. E o teu sangue era lançado sobre os próprios, porque era sangue imundo, impuro diante de Deus. Coisas abomináveis que Deus não aceitava e até hoje Deus não aceita. Hoje, pela graça em Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos mostra que os tais são cortados da sua promessa, da vida eterna. Quando Paulo e Barnabé, eles são enviados a Chipre pela igreja de Antioquia, louvado seja, Deus falou para ele, não se misturar e nem se contaminar com as abominações do povo que estava naquela cidade. Paulo e Barnabé já foram preparados em jejuns e oração, assim como toda a igreja estava unida no mesmo propósito. Quando Deus ele levanta você, Deus ele te prepara. Ele te faz um preparamento espiritual e não carnal. Deus ele te prepara no jejum, ele te prepara na revelação, ele te prepara numa profecia, mas tudo com ordem e decência. Aqueles que te envia, que são seus superiores, seja bispo, seja apóstolo, seja pastores, aqueles que estão acima de você, ao qual Deus concedeu essa autoridade sobre as vossas vidas, e este ministério foi-vos confiabilidade, ou seja, foi-vos confiado, Deus ele já preparou todos aqueles que estão sobre aquela linha de frente, juntamente nesta aliança, para fazer a diferença, para fazer uma obra exemplar, e para que no meio dela existisse, louvado seja o nome santo, repreensões, libertações e arrependimentos, para que possa vir existir a cura espiritual e a carnal. Porque primeiramente, igreja, para que nós possamos ser purificados, nós temos que ser curados por dentro. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, a palavra do Senhor diz bem assim,
idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, louvado seja, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Igreja, aquelas pessoas que cometem esses delitos perante a Deus, louvado seja o nome santo do Deus de Israel, não herdará o reino dos céus. As pessoas que estão sob cima desses pecados, Deus não perdoará. Deus pode perdoar agora, porque Ele deu teu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Então nós vivemos hoje em cima da graça que Deus nos concedeu. Mas aquele que não vem obter arrependimento dos vossos atos, dos vossos maus caminhos, esse não herdará o reino de Deus. E aqueles então que vivem praticando o ato de feitiçarias, macumbaria, espiritismo, adivinhações, esses piores ainda. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz assim, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Se você hoje deseja fazer uma aliança com Deus e requer da parte de Deus, louvado seja o nome santo do Deus de Israel, uma transformação para a sua vida, uma mudança para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, ainda há tempo de você se converter, ainda há tempo de você voltar para Cristo e dizer, Senhor, eu te aceito como o único Salvador da minha vida, eu te aceito na minha vida, eu te aceito no meu coração, porque a palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse 3, 19, 20, 21, eis que eu estou à porta e bato. Se deixar-me entrar, entrareis, sereis contigo e toda a vossa família. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 9, aí diz assim, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, louvado seja, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a injustiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Aleluia. Ou seja, naquele momento, Paulo ele repreende Elimã, o encantador, o adivinho que estava ali, louvado seja, blasfemando e indo de contra tudo aquilo que Deus o abominava. Perseguindo não somente os apóstolos, mas o povo que Deus se chamava pelo teu nome. Livro de Atos dos Apóstolos diz assim, Ananias e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Quando Paulo ele estava no seu pecado, cometendo o teu ato de delito, de homicídio, Paulo ele recebeu uma praga da parte de Deus. E essa praga foi, os olhos de Paulo se fecharam, ou seja, se obscureceram, ficou cego. E nessa cegueira, Paulo aprendeu então que com Deus ninguém pode, ninguém mexe. Porque Deus, ele enviou o teu Filho unigênito, ao qual morreu, vivificou ao terceiro dia, ressuscitando, voltando para ele, mas estando ele ainda vivo. Porque Jesus está vivo ao nosso meio, hoje, sempre e eternamente, até o fim dos séculos. Ou seja, até o século dos séculos, perdão, igreja. Ou seja, então Paulo, ele ia de encontro a tudo aquilo que Deus planejou, projetou e levantou. E Deus, para parar Paulo, louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel, Deus então o cegou. Aleluia. Como Paulo aqui, ele lança uma praga sobre a vida de Elimã, o encantador. Que está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos 13, 11, que diz, eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, ficará cego, sem ver o sol por algum tempo, no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram. E a Bíblia diz que ele andava, ou seja, rodava, buscando quem o guiasse. Sabe por quê, igreja? Porque todo pecado tem um preço, e todo preço nós vamos pagar. Porque dessa terra ninguém sai sem pagar a tua dívida. Aleluia. Eu acho que você já viu essa frase, né? Então, pense aí, você dever a Deus amor. Pense aí, você está em dívida com Deus. Deus dizendo para você, se converta, se arrependa desse caminho, mude, deixa eu te transformar, deixa eu te reedificar, te restaurar,
deixa eu fazer de você um bom homem, uma boa mulher, mas você está tampando os ouvidos e continuando praticando teus atos diabólicos e satânicos, matando, roubando, né? É você, louvado seja, praticando a feitiçaria para destruir famílias, vidas, almas, né? Ao qual Deus tanto ama, ao qual Deus preza. É você, louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel, usando o nome de Deus para adivinhar a vida do seu irmão, para adivinhar a vida da sua irmã, sendo que o Espírito Santo de Deus não está te falando nada, mas você está sendo usado pelo próprio diabo. Amados, Deus quer uma convenção de você. Deus quer uma transformação na sua vida. Deus quer uma mudança da sua parte. E essa mudança só pode vir até você se você der o primeiro passo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8, diz: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Principais do povo e vós, ancião de Israel, louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel. Ou seja, naquele momento, Pedro começa a divulgar e a pronunciar a vontade de Deus no meio daquele povo, para que aquele povo abandonasse as suas práticas. Mas o povo não queria abandonar as suas más práticas. Ou seja, os adivinhadores, os encantadores, ele estava adorando o que ele estava fazendo, porque o dinheiro estava vindo o quê? Fácil. Como diz no livro de Timóteo, o dinheiro é a raiz de todos os males. E por amor ao dinheiro, muitos se apartaram da fé. Ainda ele diz assim: Aparta-te disso, homem de Deus, para que vós também não se contaminem. Ou seja, às vezes nós, como servos de Deus, vacilamos e acabamos nos deixando nos levar pela prática maligna ao qual Deus tanto abomina. Aí diz aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21, E no dia designado, vestido Herodes das vestes reais, já estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra, e o povo exclamava a voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e com medo de bicho expirou. Todos aqueles, igrejas, que praticam um delito perante a Deus, que comete o ato de pecado e que perde a tua intimidade com Deus, eles vão perecer. Quem somos nós sem Deus? Quem sou eu? Quem és você? Sem a ajuda de Deus, sem o suporte da proteção divina. Quem somos nós se o Espírito de Deus se apartar de cada um? Quem é nós se os anjos do Senhor não estiverem acampados ao nosso derredor, nos proteger, nos livrar em todo mal? Eu lembro quando eu era pecador, não que pecador eu sou, mas eu lembro quando eu vivia no pecado, falhando, fazendo e cometendo atos abomináveis diante de Deus, trambicando, passando a perna nos outros. Eu lembro que Deus me guardava, Deus, Ele não me abandonava, mas Ele me guardava. Louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel. Deus me livrava. Mas bispo, como? Que você andava trapaceando, pecando, errando, falhando, fazendo coisas abomináveis, e Deus te guardava, me guardava. Porque Deus, Ele nos concede a chance a cada um de nós, igreja, para que nós possamos nos arrepender, voltar a nossa face para o Senhor. E voltando a nossa face para o Senhor, Deus, Ele jamais nos abandona. Se Ele não te abandona ainda em cima do seu pecado, imagine você santificado em comunhão para com Ele. Então pense nisso. Deus, Ele quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história. Deus, Ele quer transformar o teu ritmo de vida. Louvado seja o nome santo do Deus de Israel. Mas transformar você numa vida melhor, num homem melhor, numa pessoa melhor, numa mulher melhor. Se você está se prostituindo, se prostitua mais. Se você está roubando, roube mais. Se você está trapaceando como Jacó, não venha ser mais trapaceiro. Se você está aí matando, roubando, traficando, se converta a Cristo. Ainda tem chance. Deus ainda está de braços abertos para te receber. Louvado seja o nome santo do Deus de Israel.
Se você é um feiticeiro, um macumbeiro, ainda há tempo de você voltar e se arrepender dos seus pecados e do mal que você fez pelo povo de Deus. E Deus vai te perdoar. Mas Deus não vai me perdoar que eu sou um homem falho, pecador, eu sou mau. Não, você não é mau, você é uma pessoa do bem. Mas infelizmente, a vida te levou a esta situação.